Bem, só uma pequena introdução em nome da Comissão Eleitoral, que gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Bastonário, o professor Telmo Batista, estar aqui conosco, cumprimentar e agradecer à jornalista Maria Flor Pedroso por ter aceito moderar este debate, cumprimentar os candidatos bastonários, professor Vítor Moita, Dr. Vítor Coelho e Dr. Francisco Rodrigues. Também cumprimentar a Assembleia, os colegas que estão aqui presentes. Por conseguinte, esta organização deste debate, como é óbvio, tem como objetivo termos uma oportunidade para conhecer, para os nossos candidatos a bastonários participarem, apresentarem os seus programas e nós conhecermos quais são as suas propostas para a Ordem dos Psicólogos. Desejo que seja um momento marcante e importante da campanha eleitoral, que nós estamos praticamente a 10 dias das eleições, que seja um debate esclarecedor, sereno e que seja um momento de aprofundamento de propostas e de ideias. Por conseguinte, depois a senhora jornalista irá apresentar alguns detalhes sobre a forma como o debate se irá decorrer. Muito obrigado, com licença. Muito obrigada e a agradecer à Comissão Eleitoral pelo convite para este debate. Sejam bem-vindos ao debate entre os candidatos a bastonário para a Ordem dos Psicólogos. É um debate que se realiza a 10 dias de eleições, marcada já para o dia 6 de dezembro, é uma terça-feira, e são 3 as candidaturas concorrentes. A lista A, Psicologia Plural, protagonizada por Vítor Moita, a lista B, Elevar a Psicologia, protagonizada por Vítor Coelho, e a lista C, Mobilizar os Psicólogos, protagonizada por Francisco Miranda Rodrigues. Mais uma vez, agradeço o convite para a moderação deste debate. Temos cerca de hora e meia para pôr as ideias em ordem, ou na ordem, ou em desordem. É, de certa forma, convosco, mas queria só explicar, aliás, como já foi anunciado pelo Dr. Ornelas, queria só explicar as regras deste debate. Eu vou fazer uma pergunta inicial que é igual para todos, depois vamos ter um tempo de cerca de 40 minutos para o debate entre as 3 listas, podem interromper-se desde que seja com urbanidade, sem falarem em cima uns dos outros. Não nos podemos esquecer que este debate está a ser transmitido pela net e, portanto, mais do que estas pessoas que aqui estão, os vossos destinatários estão espalhados pelo país e, portanto, se falarem em cima, não vão falar em cima uns dos outros porque eu não vou deixar, mas se falarem, a comunicação não se estabelece e, portanto, os objetivos não são cumpridos. Depois, há um membro de cada uma das candidaturas aqui presentes que faz uma pergunta para que todos respondam e, no final, a mensagem final, a nota final de cada candidato à Ordem dos Psicólogos. Eu creio que estaremos prontos para este debate, que queria já dar conta de que não vai ser moderado pelo cronómetro. Portanto, os tempos vão ser, e não têm que ser os senhores a preocupar-se com o tempo, porque vão todos responder às mesmas perguntas, e, portanto, vamos começar pela ordem alfabética. A lista A será a primeira agora, no final será a última. Portanto, A, B, C, C, B, A será esta a ordem. Eu vou começar então por Vítor Moita, da lista A, Psicologia Plural, a quem eu peço que imagine que aqui, nesta sala, nem fora dela, ninguém sabe nada sobre si. E, portanto, eu queria saber como é que se apresenta uma intervenção inicial, esta aqui sim, com minutos mais ou menos cronometrados, porque foi essa o vosso entendimento. E, portanto, o que eu pedia era que se apresentasse como se ninguém soubesse nada quem é Vítor Moita, o protagonista da lista A. Há um dado importante antes disso, eu peço desculpa de voltar atrás. Eu vou eliminar títulos, portanto, vocês todos serão o vosso nome, e creio que é este o nome profissional pelo qual são conhecidos, não é?
o vosso nome e a lista apenas. Não há doutores, aqui não há engenheiros, portanto, não há doutores, nem professores, nem coisa nenhuma. Portanto, como se ninguém soubesse nada de si, como é que se apresenta? Vítor Moita, lista A. Vítor Moita. Ora bem, a minha apresentação em 3 minutos é a seguinte: sou uma pessoa interessada na psicologia desde longa data. Vim para a psicologia num segundo momento porque era professor de crianças e achei que era importante, para lidar com elas, tirar mais um curso, que foi este, de psicologia, e depois fiz uma carreira toda à volta da atividade de psicólogo e de docente universitário, de investigador, como outras coisas, e também muito, sempre permanentemente associado ao interesse pela organização dos psicólogos, quer como estudantes, fui dirigente associativo desde o meu segundo ano do curso, do ISPA, e mantive-me sempre ligado ao Sindicato Nacional de Psicólogos, ao Conselho Nacional de Psicólogos que antecedeu a Ordem, a instituição da Ordem, e até que cheguei aqui a liderar um projeto que é um projeto de mudança. É isso que me faz estar aqui neste momento, é interessado, continuo com o mesmo interesse, com a mesma motivação, com a mesma urgência de fazer de alguma coisa de novo, acompanhado, obviamente, para bem da psicologia e dos psicólogos em Portugal. Muito bem. Pedi então a Vítor Coelho, da lista B, levar a psicologia. Mesma pergunta. Ninguém aqui, eu peço talvez um bocadinho, se baixarem um bocadinho o som de sala, evitamos este feedback. Pedi então a Vítor Coelho, que ninguém sabe nada sobre si, como é que se apresenta? Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Vítor Coelho. Eu sou psicólogo. Hoje em dia trabalho essencialmente na área da educação e nessa área da educação que fascina muito efetivamente o trabalho diretamente com crianças e adolescentes. Eu estou aqui por uma razão. Eu estou aqui em nome de uma equipa. A nossa solução para a questão que melhor solução existe para um bastonário dentro de uma ordem dos psicólogos é termos uma equipa. Estou aqui a representar uma equipa que acreditamos que vai ser a melhor equipa a servir os psicólogos. Portanto, se eu estou aqui, é que acredito que estou em condições de melhor servir os psicólogos. Servir no quê? Servir os psicólogos a terem melhores condições de emprego, servir os psicólogos a terem melhores relações com a ordem, melhor proximidade, servir os psicólogos a terem uma melhor recepção das suas ideias junto à sociedade quando queremos alocar recursos. Porque é que eu acredito que nós somos a solução melhor para esta situação? Na nossa equipa nós temos um conjunto muito alargado de pessoas, 147, que muitas delas trabalham juntas há 15, 20 anos. Trabalhamos nas associações de estudantes, dentro das várias associações de estudantes que existiam na altura pelo país. Trabalhámos na Associação Nacional de Estudantes de Psicologia e boa parte da nossa lista também trabalhou posteriormente na Associação para a Ordem dos Psicólogos, com outras pessoas de outras listas, na criação da ordem. O que me trouxe à psicologia, como tantas outras pessoas, foi acreditar que poderíamos contribuir positivamente para a sociedade. Podíamos ajudar a sociedade a ser uma sociedade melhor e fazendo através das pessoas com quem lidávamos. E é uma coisa que, naturalmente, em todos os contextos em que trabalhei, contexto social, contexto organizacional, contexto educacional e mesmo na área da tripa familiar onde fiz formação, foi sempre um bocadinho, ou mesmo no desporto onde estudei, foi sempre o pensamento que me animou, independentemente da área que estivesse, esta é um bocadinho a linha que me norteia. E neste momento, acredito que estou em condição para servir melhor aos psicólogos do que qualquer uma das alternativas. Muito bem, ouvimos Vítor Coelho, da lista B, levar a psicologia. Já ouvimos antes Vítor Moita, da lista A, psicologia plural. Francisco Miranda Rodrigues, da lista C, mobilizar os psicólogos. A mesma pergunta, ninguém sabe nada sobre si, como é que se apresenta? Boa tarde a todos. Daquele da integridade da tua parte. Boa tarde a todos. Apresento-me como alguém que está desde o início neste processo
que levou não só à criação da Ordem, mas também àquilo que é hoje a Ordem dos Psicólogos. Apresento-me como alguém que tem muito orgulho no trabalho feito por um conjunto muito alargado de psicólogos e psicólogas portugueses, que permitiram primeiro com a Associação para a Ordem dos Psicólogos, depois com a Comissão Instaladora de que fiz parte, aqui com o nosso bastonário, e ainda nos últimos 6 anos na direção da Ordem dos Psicólogos, construir uma realidade que é bastante diferente, para melhor, daquilo que existia até então. E durante a minha carreira passei por várias áreas da psicologia, nos últimos anos muito mais ligados às áreas organizacionais, mas nessa particularidade de ter passado por áreas tão diversas, desde a educação, a área clínica e organizações, foi possível ir ganhando a sensibilidade daquilo que são diferentes contextos de atuação dos nossos profissionais. Para além disso, acho que tenho mostrado ao longo destes anos, não só no que diz respeito à psicologia, às organizações que representam psicólogos, e ainda antes disso, também no campo das associações de estudantes na Faculdade de Psicologia, tenho mostrado a capacidade de juntar pessoas, e juntar pessoas por um bem comum. Sempre tive espírito de missão e gosto de reunir-me de pessoas à minha volta que também o tenham, e é isso que, aliás, temos feito neste processo até hoje na Ordem dos Psicólogos, cada vez juntando mais psicólogos e psicólogas, e agora também nesta campanha, querendo lançar já para o futuro aquilo que é a visão que temos, mobilizando muita gente. Somos uma equipa que, para além daqueles que se candidatam aos órgãos sociais da Ordem, somos uma equipa de muitos mais que se mobilizaram para a construção de um programa comum e uma equipa que, com esse horizonte muito mais alargado de psicólogos e psicólogas espalhados por todo o país, querem duas coisas essencialmente: querem contribuir para uma ordem que esteja mais próxima e mais forte, e que, com este envolvimento todo, consiga fazer uma coisa em prol não só dos psicólogos portugueses, o desenvolvimento da sua profissão, mas também a melhoria da acessibilidade aos serviços de psicologia por parte dos cidadãos. Sem nenhum constrangimento, Francisco Miranda Rodrigues, Vítor Coelho e Vítor Moita apresentaram-se àqueles que vão ter o poder de votar no próximo dia 6 de dezembro, apresentaram-se como quiseram, para quem, como se ninguém os conhecesse, e foi esta a apresentação que fizeram. E agora peço, pela mesma ordem, a Vítor Norte, numa palavra, mas é mesmo uma... Desculpe, Vítor Moita, perdão. Numa palavra, mas é mesmo numa palavra, peço-lhe que defina a sua candidatura. Não é uma frase, é uma palavra. Transparência. Tem que ligar o microfone para dizer. Transparência, acho que se ouviu Muito bem, ouviu-se bem, mas não se ouviu para quem está a seguir pela net. Nós aqui ouvimos lindamente. Agora pedir-lhe que fechasse o microfone, se faz favor, e vou pedir ao Vítor Coelho que ligue o microfone. Numa palavra, como é que define a sua candidatura? Descentralização. Muito bem. Francisco Miranda Rodrigues, numa palavra, a sua candidatura? Proximidade. Muito bem. Ficaram então com transparência, descentralização, proximidade, as palavras de eleição para estes que são os candidatos à nova liderança da Ordem dos Advogados. E agora vamos para o debate. Perdão, Ordem dos Psicólogos. Ordem dos Psicólogos, médicos, perdão, mas isto também é resultado, eu peço desculpa Era só para ficar mesmo... Ai, não tenho dúvida nenhuma, mas ouça, só não erra quem não faz. Mas aqui a questão é o seguinte, é que de facto há ordens que têm muito mais peso do que outras. E o que está no nosso subconsciente, e isto aqui tem que ver com o subconsciente, e os senhores, atenção, especialistas nisso, eu sou só jornalista, vocês é que são psicólogos. E portanto, de facto, quais são as ordens que nós temos mais no nosso subconsciente, e nós também, jornalistas também, e por isso aí o meu ato falhado há pouco na identificação do candidato da lista A, que é Vítor Moita, e não o Norte tem interesse. Tem, por causa do seu programa, exatamente, por causa da ideia de mais
mais atenção às delegações da Ordem a Norte. Permite. Diga, Nós iremos de certeza... Vítor Coelho. Nós iremos de certeza trabalhar para que daqui a Da 4 lista B. anos as ordens, entre as ordens mais na memória de qualquer pessoa, jornalistas ou não, esteja a ordem dos psicólogos. Claro que sim, claro que sim. Mas de facto isto é um ato falhado. Eu acho que isto até é uma noção da psicologia, creio eu, e portanto é um ato falhado. E eu sei, obviamente, que não estou na ordem dos advogados. Portanto, isso é que é importante. Tanto é que vou agora perguntar-vos, do vosso ponto de vista, qual é que é a maior preocupação que têm como candidatos à Ordem dos Psicólogos? Vítor Coelho. Eu? Começo por si. Ok. Lista B. A nossa maior preocupação divide-se em basicamente 2 áreas. Para fora, a preocupação para os psicólogos número 1 é a empregabilidade. E, portanto, não é possível pensar na psicologia sem pensar nas centenas e milhares de colegas que trabalham ou em condições precárias ou em condições que não lhes permitem garantir que daqui a 2, 3 anos continuam a exercer psicologia. Existe um conjunto muito dispar de situações que contribuem para isto. Algumas delas, a Ordem pode dar um contributo sério, mas só para citar um número, para não vos maçar com eles, existem mais de 31 mil formados em psicologia com condições para exercer na Ordem e apenas 16 mil estão com membros efetivos, ativos na Ordem. E este é um número que só nos pode deixar preocupados. E a prioridade número 1 só pode ser garantir condições para que estes psicólogos possam trabalhar na sociedade e que a sociedade crie as oportunidades que estes psicólogos merecem. Internamente, a nossa preocupação é garantir que os psicólogos estão próximos da Ordem, apesar de eu estar a roubar a palavra aqui a uma colega. Porquê? Nós queremos uma Ordem que os psicólogos se orgulhem e se envolvam e, em termos gerais, não podemos garantir que... Temos de dizer, nós somos uma profissão de relação humana e temos de compreender que o principal mais-valia que os psicólogos trazem à Ordem é a sua participação. Os psicólogos gostam da sua Ordem, participam livremente e em grande quantidade na Ordem, geram poupanças à Ordem de centenas de milhares de euros, mas geram muito mais um capital de projeção na sociedade, um capital de trabalho que é inestimável. E, portanto, teremos de garantir que os psicólogos têm orgulho da sua Ordem, que conseguem aceder a ela. O que não funciona se, entre os psicólogos e a Ordem, estiver montada, não é por mal, de certeza, mas uma máquina burocrática que os afasta da Ordem. E essa máquina burocrática garante que uma pessoa em Bragança, em Faro ou em Lisboa não tem as mesmas oportunidades de ser servido pela Ordem. No entanto, tem as mesmas obrigações. E quando falamos em descentralizar, em grande parte é por isto. Envolver por todo o país a capacidade que os psicólogos têm, deste envolvimento com a Ordem, criar soluções que ajudam mutuamente os psicólogos e criar soluções para a sociedade. Muito bem. Gostava agora de ouvir precisamente sobre esta questão, sobre a questão da maior preocupação como candidato a bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues, da lista C. Bom, a nossa maior preocupação, que é transversal àquilo que depois acontece com áreas como a empregabilidade, que é de facto um problema, diz respeito àquilo que é o envolvimento, a identificação e a coesão que existe entre os profissionais psicólogos e psicólogas. O que acontece é que, ao termos uma situação de, no fundo, de dispersão, pouca identidade ainda profissional, apesar de todo o trabalho que tem vindo a ser feito, ainda antes da Ordem, por todos os profissionais que foram se afirmando nos seus locais de trabalho, a verdade é que o que assistimos pelo país ainda é uma dificuldade, muitas vezes grande, dos profissionais terem um contacto mais próximo entre si e também de conseguirem estarem ainda mais envolvidos, apesar do esforço feito até aqui, através da criação de múltiplos grupos de trabalho que envolvem já ao todo, entre pessoas ligadas aos órgãos e aos grupos, já são mais de 300 pessoas envolvidas, mais de 300 colegas envolvidos na vida da Ordem, ainda continua a ser necessário estar muito mais perto dos profissionais. A nossa ideia, basicamente, é que nós precisamos de estar muito próximos dos profissionais, nos locais de trabalho. Tem que haver uma ação dos membros eleitos permanentemente junto dos sítios onde os psicólogos e psicólogas trabalham.
porque a ação que uma ordem faz é uma ação por exercício de influência. E o exercício de influência tem que ver também com a percepção da força que a sociedade, os decisores políticos, ou os decisores das organizações, ou os jornalistas, como aliás ficou patente no Lápis Olhar há pouco, com aquilo que seja a imagem que têm desta força e esta influência. Nós pensamos que para sermos mais fortes precisamos de ter uma maior coesão entre todos. E para termos uma maior coesão precisamos de ter uma maior identidade profissional e precisamos de estar mais identificados com a nossa ordem. E para isso precisamos de cada vez maior proximidade. Isto é transversal a tudo aquilo que são as diferentes dimensões de problemas com que os psicólogos lidam no dia-a-dia, para além das questões de empregabilidade ou de precariedade. Nestes 6 anos apenas de vida da Ordem e em 3 só em que existem delegações regionais, psicólogos. E isso é o que nós pretendemos fazer crescer. É fazer com que todos estes serviços, todas estas ações da Ordem e os membros eleitos estejam permanentemente próximos dos psicólogos e das psicólogas, de modo a darmos mais força à Ordem. Isso, para nós, é transversal para a resolução da maior parte dos problemas com que os psicólogos e psicólogas lidam. Vítor Moita, da lista A, Psicologia Plural, qual é que é a maior preocupação nesta sua candidatura a bastonário da Ordem dos Psicólogos? Bem, como o título da nossa candidatura, o subtítulo indica, é termos uma ordem que seja efetivamente uma ordem para todos os psicólogos. E obviamente que o que está subjacente a esta ideia fundamental são praticamente todos os tópicos que foram indicados previamente. Uma ordem para todos os psicólogos significa que não é só para alguns. É óbvio que queremos e estamos preocupados com as pessoas que não estão inscritas na ordem, embora não saibamos porquê, e talvez fosse bom saber, que isso só se faz através de estudos dirigidos com o objetivo de diagnosticar justamente quais são os parâmetros que nós, enquanto ordem, temos que trabalhar para efetivamente fazer uma afirmação da psicologia e dos psicólogos em Portugal. Há um desconhecimento total em relação a isso e esses estudos nós não podemos estar à espera que sejam desenvolvidos por entidades terceiras. Temos que ser nós a fazer. O outro aspecto importante é que, ao mobilizarmos, nós ficamos preocupados também com o facto de estarem 16 mil psicólogos inscritos na Ordem e eu nesta estatística destas eleições ainda não as conheço, não sei como vai ser, mas conheço, por exemplo, sem preciosismos em relação aos números, os colegas que foram envolvidos na eleição passada. Cerca 2013. Sim, 2013. Que, obviamente, nos pode servir de reflexão. Estariam inscritos na Ordem, se os números que correm são cerca de 13 mil, terão ficado envolvidos na Ordem pouco mais de 4 mil. Portanto, terão votado? Terão votado 4 mil, pouco mais. Bem, isto é extremamente preocupante e não é de agora, é de há 3 anos, e se calhar antes, porque é espantoso que não nos tenhamos preocupado com o facto de menos de 1/3 das pessoas participarem num ato fundamental que é a escolha dos seus corpos gerentes. Isso deveria ter sido objeto de atenção mais eficaz. Não foi. E depois preocupa-nos outros aspectos relacionados com aquilo que são termos frequentes, palavras frequentes, como, por exemplo, a questão da identidade, a questão da proximidade,
a questão do reconhecimento dos psicólogos e da psicologia pela sociedade, quando isto parecem apenas decorações daquilo que significa a gestão concreta e a filosofia que está subjacente, tem estado subjacente à governação da ordem. Quando se diz que esta ordem começou na pró-ordem, quando começou no regime de instalação da ordem, quando continuou nos 6 anos que passaram, eu pergunto-me onde é que está a memória dos psicólogos. E por aqui termino. Portanto, há necessidade de perguntar o que é que este grupo que tem estado a liderar a ordem, do qual a minha lista não faz parte, com uma ligeira observação que o Sr. Oscar disse, eu reconverterei esta afirmação que estou a dizer, mas por acaso nós não estamos envolvidos neste projeto porque aguardámos que ele se desenvolvesse. Foi uma coisa fundamental, a oportunidade, a janela de oportunidade que se abriu e que o grupo que tem estado à frente dos destinos da ordem aproveitou, e muito bem. Foi fundamental que as bases da estrutura de funcionamento organizativo da ordem fossem implementados, isto é, construídos e implementados. É muito mau que isso tenha abrangido apenas uma pequeníssima parte dos psicólogos deste país. Se eu comparar os 4.000 que votaram com os 30.000 que o colega referiu, cuja estatística nós vamos tomar como certa, não é? Então, estamos a ver em que estado está a psicologia em Portugal. E é isso que me preocupa quando queremos afirmar a identidade dos psicólogos, quando queremos afirmar a força dos psicólogos, que seguramente não está na imagem. Construir uma imagem que se fica para o embrulho e não vai ao fundo ao conteúdo e aos processos de desenvolvimento não é seguramente uma coisa boa. Não é essa a nossa opção. Muito bem. Já todos responderam àquilo que mais os preocupa. Já percebemos que esta questão do universo, daqueles que estão inscritos, do universo que existe fora dos que estão inscritos e depois dos inscritos, dos que votam e dos que não votam, é uma questão. Eu pedia agora a Vítor Coelho se tem alguma observação a fazer àquilo que os seus colegas disseram, quer Francisco Miranda Rodrigues, quer Vítor Moita. E depois vou pedir, obviamente, aos outros. Sim, eu acho que o processo de criação da ordem era alguma coisa muito desejada por todos. E acho que era inequívoco. Durante os Uma ordem que nasce em 2009, no epicentro da crise. 2008, legalmente, 2010 entrou em funcionamento. Acho que foi 2009, sim. Questõezinhas de números é comigo, eu sou um bocadinho chato nisso. Sim, eu também, mas os dados que eu vi foi 2009, de facto, mas tudo bem. Ok. O que acontece na prática é que era desejado por toda a gente, mas a expectativa que as pessoas tinham relativamente ao que viesse a ser a sua ordem e o que efetivamente a ordem tem feito, nós consideramos que há um desajustamento. As pessoas esperavam um crescimento exponencial da afirmação. E eu aqui acho que, naturalmente, eu compreendo as posições emitidas. Mas parece difícil, por um lado, concordar com o meu colega Francisco, quando diz da lista C, Francisco Miranda Rodrigues. Quando diz que o continuar do caminho é porque, por exemplo, eu faço parte desta direção, não é uma coisa que eu escondo, mas continuar no caminho. Portanto, lista B e lista C fazem parte da direção? Não. Eu faço parte da direção que está agora em vigor. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Mas a lista portanto, não. Certo. Ok. Sim, senhor. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que a leitura que nós fazemos, e atenção, pensar diferente não é um crime. Pensar ter um projeto alternativo não é um crime. O que na leitura que fazemos é que repetir o discurso que se fez há 3 anos, de que só da ordem só tinha 3 anos, por isso é que ainda não podíamos fazer um conjunto de coisas. Repetiu agora, ao fim de 6 anos, a ordem é bastante jovem, ainda não pode fazer um conjunto de coisas, apenas vai levar a que daqui a 4 anos nós estejamos a dizer a ordem tem apenas 10 anos. E não foi possível fazer um conjunto de coisas. E é compreensível. Há ordens que têm muito mais tempo de implementação. Mas nós acreditamos que é possível fazer mais e melhor, efetivamente. E terei também de discordar do meu colega, Vítor Moita, quando diz... Lista A. Não está. Quando diz que elevar a psicologia
não tem qualquer envolvimento com os presentes desenvolvimentos e presente governação da Ordem. Neste sentido, a lista B, a lista A, plural, elegeu a maioria da Assembleia de Representantes, que é o órgão legislativo da Ordem. Tem a maioria para fazer coisas como aprovar ou rejeitar o orçamento, aprovar ou rejeitar o relatório de contas, aprovar ou rejeitar o regulamento de especialidades. Adicionalmente, também elegeu o Conselho Fiscal. Ou seja, eu compreendo que não tem havido, não existe, pelo menos porque esse nenhum momento ele está com responsabilidades no trabalho de direção. Estaremos de acordo. Não é a mesma coisa na Ordem. Vamos clarificar uma coisa. A Ordem somos todos nós. Os órgãos sociais da Ordem, depois, têm esferas decisivas. Se me disserem que sentiram alguma dificuldade em interferir com várias coisas, é uma coisa para dizer. Agora, não ter responsabilidade pela governação da Ordem nos últimos 3 anos, parece-me que apenas nega a importância, por exemplo, da Assembleia de Representantes. Francisco Miranda Rodrigues, também lhe pedia para as notas que tomou daquilo que os seus colegas disseram, para saber se tem alguma objeção, se quer acrescentar alguma coisa, se quer contraditar. O que quero acrescentar é que Isto o facto de 6 anos ser opção, são 6 anos, não significa que não tenha sido feito muita coisa. O que significa é que há muito por fazer, que são coisas diferentes. E tanto há muito por fazer que nós apresentamos um programa muito extenso com coisas Baixa por um fazer. bocadinho o microfone porque está a fazer... baixo mesmo, isso. Apresentamos um programa muito extenso, com muitas coisas para fazer, portanto estamos mais do que de acordo que há muito para fazer. Não estamos de acordo que não se tenha feito muito. Fez mesmo muito, e isso é reconhecido por muitos psicólogos e psicólogas. E o que eu ainda quero afirmar é que este compromisso que nós estamos a apresentar neste programa bastante extenso é um compromisso que tem esta grande vantagem, que é a vantagem de saber que naquilo que depende de nós, o que costumamos fazer é cumprir com aquilo que avançamos enquanto propostas nestas alturas. E que aquilo que fazemos é um contínuo trabalho ao longo destes anos todos, de muito esforço, e não é um trabalho de um grupo pequeno, é de facto um grupo, como disse o colega Vítor Moita, mas é um grupo muito grande. E há muitas formas de participar. Os psicólogos seria muito bom que participassem muito mais, como é evidente, nos atos eleitorais, e dizer que não se fez nada desde a última vez. Bom, eu não sei o que é que aqui que ele se refere que deveria ter sido feito. O Vítor Moita certamente poderá clarificar depois. Há uma coisa que nós propusemos e que está em vigor, que é o voto eletrónico. E o voto eletrónico é, penso, uma ideia que foi acolhida, aliás, pelos representantes também da lista da Psicologia Plural, e que foi... Que ali está. Que ali está. E que permite, certamente, uma muito maior participação no ato eleitoral. Mas aquilo que permite uma muito maior Deixa-me só fazer participação... uma pergunta. Das eleições de 2013 não havia voto eletrónico? Não havia voto eletrónico. Nós temos esta permanente preocupação em melhorar. E, portanto, aquilo que fizemos aqui foi avançar com uma proposta precisamente no sentido de melhorar. Para além disso, o envolvimento dos psicólogos na vida da Ordem tem sido feito, e é talvez das coisas que permitirá mais construir uma maior participação quando se chega à altura dos processos eleitorais. E o número de psicólogos e psicólogas que participou ao longo dos últimos 3 anos nas atividades da Ordem é enorme, são muitos milhares. A percentagem de psicólogos que participou nas mais diversas iniciativas que a Ordem promoveu é muito grande. E fomos tentar também fazer um esforço muito intenso de ir buscar aqueles psicólogos que, por estarem em maiores dificuldades, como acontece com os psicólogos em situação de desemprego, por exemplo, criando um programa específico para este efeito, o Espaço OPP de Desenvolvimento Profissional, que agora propomos a alargar o seu âmbito de ação. E isso para quê? Para envolver aqueles que, por natureza da sua situação profissional, acabam por ficar provisoriamente mais excluídos das próprias atividades, e isso tem sido
absolutamente estrondoso em termos de participação. Nós, em pouco mais de um ano deste programa, que é um programa gratuito para todos os psicólogos que queiram nele ingressar, e que não se dirige só aos desempregados, mas também àqueles que estão numa situação de procura de primeiro emprego ou para os que pretendem apoio em transições de carreira, eles já são mais de 1000 a participar. Mas esse já é neste programa. um outro tema, Francisco Miranda Ok. Rodrigues. Vítor Moita, ali está, pedia-lhe também as notas das intervenções dos seus colegas, se bem que falou em último, portanto, teve mais possibilidade. Agradeço a possibilidade, que são vantagens que eu não parecem. Eu gostaria de... Vou procurar ser rápido, centrando-me só em 2 ou 3 observações, porque a conversa que nós teríamos aqui durava o resto Sim, claro. do tempo. É de tal maneira complexa a situação. Então vamos e às 2 ou 3 observações. a primeira observação que foi feita, e é relevante por o meu colega Vítor Coelho, era aquela que eu já tinha previsto na resposta anterior. E preciso de fazer aqui um esclarecimento. Claro que nós, movimento plural, não esta lista nem eu próprio, mas assumimos isso, participámos nas eleições anteriores e não foi de uma grande importância. Na altura toda a gente percebeu que as coisas não estariam muito bem como estavam, daí as eleições terem sido perdidas por 46 votos. Sim. E temos conseguido aquilo que se foi dito aqui. O Conselho, a região norte ficou no movimento plural, o Conselho Fiscal, não é brinquedo, e a maioria, embora por poucos votos, da Assembleia de Representantes. Eu queria dizer que a grande vantagem que ocorreu para a Ordem foi a introdução da filosofia da discussão, aquilo que se diz, ainda há bocado falámos na Ordem dos Advogados, onde disse a introdução do contraditório, que esta filosofia não gosta muito. E não gosta muito porque senão teria um substrato habitual de pôr as grandes decisões, e mesmo as pequenas, à discussão. E não apenas nos órgãos. A discussão, uma vez que todos somos psicólogos, mesmo os que não estão na Ordem, isto merecia ter discussão alargada. Deixa-me só fazer uma pergunta só de contexto. Não é obrigatório, obviamente, a inscrição na Ordem, para os psicólogos? Não é obrigatório. É obrigatório. É ou não é? Desculpa, posso esclarecer? Pode. É assim, para o exercício da profissão, em termos gerais, é obrigatório. Mas há uma exceção, que é para os funcionários públicos. Aliás, como a Ordem dos Médicos. Não é verdade, não é exceção aos funcionários públicos. Em termos de legislação, há circunstâncias em que não é obrigatório estar inscrito na Ordem quando o serviço é tutelado pelo Governo, Não é pelo verdade. Estado. Não é verdade. Isto é um pormenor legal que, aliás, acrescenta muito pouco à nossa discussão. Que eu diga. Para mim é uma grande confusão. Eu creio que não pode, nos advogados, creio, eu sei que nós estamos num debate dos advogados, mas nos advogados, creio, não é possível exercer advocacia sem estar inscrito na Ordem. Nos psicólogos, é possível exercer psicologia sem estar inscrito na Ordem? Posso lhe dar um exemplo. Da direção, nos serviços prisionais, em alguma direção salve regional, é mesmo proibido os funcionários psicólogos inscreverem-se na Ordem. Por uma disposição interna. Muito por bem. exemplo, uma preocupação que nós É temos. uma disposição interna E que que não não tem foi- validade legal, não se sobrepõe à lei. Pois não se sobrepõe à lei, mas o que é certo é que a Ordem nunca conseguiu alterar isto. Pronto. Não, Vítor Moita isso- diz que... Ah, Vamos vai lá, aparecer. vamos lá ver. Eu vou fazer a pergunta a todos. Vamos lá ver, porque senão... Mas eu gostaria eu de- queria era ser Eu na sala. Peço desculpa. peço desculpa, eu gostaria de acabar de responder em relação... Gostaria também, mas esta é uma questão que Essa ou uma é ou não questão. é. Pronto, mas a questão é a seguinte. Uma coisa é a legislação, outra coisa é a forma como ela se aplica e se gera. Eu estou a indicar, aquilo que eu indiquei aqui, é que há incongruências deste tipo, que acabaram de ser postas em evidência, que compete à Ordem, obviamente, trabalhar para as esclarecer. E não são tão pouco importantes como a senhora jornalista acaba de referir. Eu quero dizer que esta situação existe.
vou excluir outras situações idênticas noutros profissionais, nomeadamente nos médicos. Vitor Moita, Eu gostaria- permita-me só esclarecer este ponto e depois continuará com as suas notas em relação às declarações dos seus colegas. Vítor Coelho, para ser psicólogo é preciso ter inscrição na ordem, sim ou não? Sim, ser membro efetivo não basta ter inscrição. A pessoa necessita ser membro efetivo. Membro efetivo significa estar no total direito, de total posse dos seus direitos. O que é que significa? As pessoas têm a opção e têm o direito de suspender a cédula. Não podem... Ou seja, se um psicólogo for gestor de empresas, obviamente não tem que estar inscrito na ordem dos Se o psicólogos. psicólogo não exercer psicologia, Claro. peço desculpa, se uma pessoa formada em psicologia não exercer psicologia, não tem que estar na ordem. Claro. Qualquer pessoa que exerce a psicologia tem que estar na ordem. E clarificar um ponto, que é um ponto muito concreto. Surpreenderia muito os nossos colegas que estão na nossa lista, candidatos que fazem parte dessa direção-geral, que tivessem proibidos de ser membros da ordem. Mas eu compreendo a confusão, porque houve normativos internos de várias instituições públicas e o trabalho da ordem é muito simples. É contrariá-los legalmente e impor o que está na lei. E que isto fique também muito claro. A ordem é o garante dos utentes. A ordem serve para defender os direitos dos utentes. Se existe algum instituto, público ou privado, que vai negar a defesa aos utentes de ter, o direito aos utentes de ter defesa, estará necessariamente a ir contra a lei. Porque estará a negar grandemente a utilidade. Portanto, a questão de psicólogos em institutos públicos ou em organizações públicas, hospitais, o que for, têm que estar inscritos na ordem para exercer. Exercendo psicologia tem. Uma pessoa formada em psicologia pode fazer outras coisas, Claro é o seu que sim. direito. Exercendo psicologia tem que estar na ordem. Pronto, estamos a partir do pressuposto que exerce psicologia, evidentemente. Também, Francisco Miranda Rodrigues, a sua opinião sobre esta questão. Tem que estar, não tem que estar? Como é que Tem é? que estar inscrito na ordem. Para o exercício da profissão, tem que estar inscrito na ordem. Isso é agora a lei. Agora vou fazer outra pergunta. E a realidade, como é que é? A realidade, Francisco Miranda a Rodrigues. realidade é essa, mas como em várias profissões, infelizmente, e na nossa também, existem situações de incumprimento dessa lei. E quando isso acontece, a ordem atua e tem que atuar de forma determinada e isto é feito da seguinte forma: tem conhecimento, é enviado ao Ministério Público nas situações em que existe a prática de dados psicológicos por não psicólogos. Uhum. A Inspeção-Geral do Trabalho tem alguma coisa a ver com isto ou não? Se detectar, tem obrigações legais também de... Vítor Coelho, como é que é a realidade, como é que é para si? Como é que a descreve? Nós estamos aqui a vir de uma grande volta pelo país em que fizemos questões por todo o país. A realidade é que, infelizmente, existe um crescente número de psicólogos que, exercendo funções de psicologia, está a sair da ordem, a suspender a sua cédula. Porquê? Duas razões. Eu vou-me só cingir aos dados publicados. Sendo membro da direção, teria acesso diferenciado a dados. E só no relatório que aqui está, em 2014, houve 350 pessoas que suspenderam a sua cédula. Porque? 2015, 500. Estamos a falar Sim. só desses 2 anos 900. Nas nossas voltas pelo país, o que é que nós detectamos? Quanto mais longe as pessoas estão da atividade da ordem, do centro da ordem, mais sentem duas coisas. Que a ordem não lhes dá uma proteção, que a ordem não conta para a sua vida profissional, então tentam a sua sorte fora da ordem. E, portanto, significa que, na realidade, podem exercer a profissão sem estar inscritas na ordem? Não, legalmente não, mas quer dizer que algumas pessoas estão, efetivamente, a fazê-lo. Então, mas há 500 psicólogos por país que estão em atividade ilegal? Não, quer dizer... Há muito mais. Há muito mais, de certeza, isso estamos de acordo. Existem mais de 500, infelizmente. Quer dizer que há outras circunstâncias para as pessoas suspenderem a cédula. A maior, provavelmente as pessoas não conseguiram suster uma vida, uma carreira e uma família com o exercício da psicologia. E então, infelizmente, optam por ser da ordem. Isto é lamentável, mas judicialmente não é um problema. Que nós não temos direito, nós não ganhamos um monopólio das pessoas que formaram em psicologia. Temos sim de regular o exercício de quem exerce. As duas circunstâncias confundem-se e quanto mais se confundem, quanto mais longe estamos desta de Lisboa. Muito bem. Isto era à parte para esclarecer esta questão. Peço a Vítor Moita que continue com os seus dados e não outra vez sobre isto. Creio que... Só precisava esclarecer uma coisa por causa desta questão dos... Francisco Miranda Rodrigues. É que a questão da suspensão está também fortemente influenciada pelas questões de desemprego. Os membros Mas isso percebeu. porque, e é importante dizer isto, é a forma também que existe
de, nesse momento, tendo em conta que não está no exercício da profissão, Ter acesso ao subsídio de desemprego. não ter quaisquer encargos também com a ordem e, portanto, há o não pagamento de cotas quando não se está. E, portanto, isso é claro que é um efeito considerável. E depois ainda há uma outra situação relevante que tem que ser dita, que é verdade que há este movimento de saída, assim como há depois também um movimento de entrada de benéficos. Muito bem. Vamos às notas finais sobre as preocupações de Vítor Moita. Peço desculpa. É assim, de acordo com aquilo que estávamos a dizer antes, eu gostaria de referir algumas coisas que têm a ver, nomeadamente, com a questão da eficácia daquilo que se faz e da avaliação daquilo que se faz. Não só internamente, eu costumo dizer que nós somos, cada um de nós individualmente, os nossos primeiros e principais avaliadores, mas isso não chega. Temos de sujeitar a avaliação ao escrutínio independente, externo neste caso. Ora, não basta fazer uma lista das coisas boas que fazemos. Empregabilidade, projetos, etc. É preciso saber os resultados. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, que nós andamos à procura e não demos por isso. E, ao contrário, recebemos constantemente testemunhos daquilo que presumimos ser o inverso. Não só a ineficácia destes serviços, o acesso à ordem. Não vou entrar por aqui e fazer o elenco de todas as questões que deveriam ser, que são apontadas como uma bandeira do bom exercício e da boa governação e que são apenas apontadas pelos próprios, sem resultados, sem indicações objetivas, sem uma validação externa, nem sequer dos psicólogos que não estão nos corpos diretivos. Ainda há bocado o nosso colega Vítor Coelho, provavelmente por distração, disse que tinha acesso diferenciado a dados porque é da direção. Lamentável que isto aconteça, mas é uma verificação que nós constatamos todos os dias, não é nos últimos 6 anos, é particularmente nos últimos 3 meses. A quantidade de estudos que foram lançados, cujos resultados nós estamos para perceber e, sobretudo, a motivação. Qual o objetivo destes estudos? Para que é que eles foram desencadeados nos últimos 3 meses, quando nós tivemos aqui 3 anos para o fazer? Esse tipo de situação é extremamente importante. Quando se diz a questão do acesso, o acesso não é apenas logístico, não é apenas os aspectos formais. As queixas relacionadas com a utilização dos serviços é constante. O acesso, Serviços da ordem. Os serviços da ordem. Mas não só esses. É os acessos dos colegas mais novos à profissão, à obtenção da cédula profissional. Isso é um outro assunto. Isso é outro provavelmente assunto. É outro assunto. É outro assunto que eu tenho aqui. E, portanto, não vou vale pedir a a palavra por parte de Vítor Coelho. É um dos assuntos que eu tenho aqui identificado. Tem que ver, de facto, com aqueles como chegam à profissão e como é que tem a ver com a empregabilidade, tem a ver com o acesso à profissão, tem a ver com a dificuldade das entidades públicas entenderem a necessidade de um psicólogo, etc., que é uma questão que já vou colocar, mas só pedir uma palavra, faça favor, Vítor Coelho, da lista B. Eu clarifico. Nós, como membros da direção, temos todos os meses a listagem das pessoas que suspendem a cédula. É um procedimento administrativo regular. Mas porquê é que se estamos num processo eleitoral essa informação não é divulgada para todas as listas? Posso? Sim. Peço desculpa. Clarifico, e por isso temos esse acesso. E, portanto, isso permite-me ter uma noção de como este ano, mas seria incorreto perante o meu colega estar a citar esses dados, já que ele não tem. E clarifico ainda mais. Devia ter. Como é óbvio. E não é só isso. Eu acho que nós, como ordem, temos de refundar completamente... Não, mas é refundar completamente a nossa divulgação de dados. Porque, obviamente, não podemos pôr o nome das pessoas que estão suspensas, mas devia haver um reporte mensal ou trimestral do que se passa. Devia haver um reporte... As pessoas têm de saber que, por exemplo, a ordem contratou uma empresa para cobrar as dívidas dos sócios à ordem. E eu compreendo que isto seja feito em pequena escala e que seja uma coisa mais interna, mas não concordo. Compreender é uma coisa, concordar é outra. Nós devíamos ter um acesso muito maior, todos os psicólogos, não só a direção, não só a Assembleia de Representantes, todos os psicólogos,
que são membros da Ordem, a um conjunto de membros. E começo por dois muito simples. As atas da Assembleia de Representantes e as atas da direção. E se tem sido esclarecido que as pessoas podem, por e-mail, solicitar as atas, eu vou traçar uma analogia. Nós não temos uma Assembleia Geral na Ordem, como há outras ordens. Umas têm a Assembleia de Representantes, outras geral. A Assembleia Geral, a pessoa mesmo que paga cotas, que tem todo o plano de direito, pode ir votar e discutir as coisas. Nós temos um Parlamento, um modelo diferente. Foi-nos dado pelo Parlamento. Agora, imaginem, qualquer cidadão português que num dia tem interesse no que foi discutido no nosso Parlamento Nacional, quer ir saber, vai à internet e vai ao Diário Eletrónico, o Diário da República Eletrónico, que fica com toda a informação. Um membro da Ordem, se quer saber o que é que a sua Assembleia de Representantes votou ou discutiu sobre, por exemplo, especialidades, tem uma montanha de obstáculos para obter essa informação. E quando as atas estão, e não desfazendo, eu acabei outro dia de ver uma ata da Assembleia de Representantes que dizia: pessoa não identificada disse imperceptível, pessoa não identificada respondeu que imperceptível. Este não é o funcionamento que vai enaltecer o funcionamento da Ordem. O que é que enaltecia? Muito simples. Assembleias Gerais, não vinculativas porque não estão de estatutos, para discutir orçamento e relatório de contas. Pessoas vão, descentradas pelo país. Quem vai, vai. Quem não vai, não vai. Se as pessoas não querem ir, não vão. Discute-se. Faça um relatório, vai para a Assembleia de Representantes. Assembleia de Representantes, 50 profissionais, bastante maturos, muito democratas, de certeza, têm um feedback e tomam as decisões. Isto era uma forma de toda a gente ter outro envolvimento e outra confiança na sua ordem. Isto é um exemplo simples. Muitos destes podemos dar. Mas aí estou de acordo. Estou de acordo com o Vítor Moita. O meu colega deveria ter todo o acesso, mas não é só ele enquanto candidato, apesar de eu respeitar a condição de candidato. São os psicólogos que são efetivamente quem faz a ordem. Francisco Pereira Rodrigues, quer dizer alguma coisa sobre este tópico? Eu também estou de acordo que são os psicólogos que fazem a ordem. Podemos começar por esse ponto, acho que aí estamos todos de acordo. Quanto à questão do acesso diferenciado a dados, ainda bem que o Vítor Coelho esclareceu que o acesso diferenciado a que ele se referia dizia respeito a listagens administrativas, porque o número dos suspensos, como o Vítor Coelho sabe, e certamente o Vítor Moita também saberá, estão presentes nos relatórios e contas. Portanto, essa é uma informação que está disponível para todos os membros da Ordem, porque os relatórios e contas não vão só à Assembleia de Representantes, vão à Assembleia de Representantes para serem aprovados. São discutidos e são aprovados em Assembleia de Representantes, mas depois ficam disponíveis para todos os membros da Ordem na sua área pessoal, no site online. E, portanto, essa informação está disponível. Essa informação e muito mais informação, porque o relatório e contas é bastante extenso e, aliás, esta Assembleia de Representantes também o reconheceu de forma, aliás, bastante generalizada, que foi feito um esforço muito grande e que os relatórios crescentemente passaram a ter um volume de informação enorme. Não foi por acaso que o último relatório de contas foi aprovado com o apoio também de uma lista que não é nossa, da lista da Psicologia Plural. Portanto, alguma razão haverá nestes mecanismos de transparência, ainda mais, como já foi referido, com o Conselho Fiscal, que até é de uma outra lista. Depois, referir que, relativamente àquilo que é a insatisfação com os serviços da Ordem, às vezes replicam-se coisas que têm certamente razão de ser. Haverá sempre algumas insatisfações, haverá sempre alguns membros que não ficaram satisfeitos com esta e com aquela interação. E nós estamos muito conscientes disso. E por isso é que, desde o início, tivemos uma preocupação que até hoje nenhuma outra ordem teve, que foi de criar um sistema de gestão da qualidade que está certificado pela Lei 19 de 2008 e que, portanto, pretende ter um processo constante de melhoria contínua dos serviços que são prestados aos membros. E isso, portanto, tem sido o garante de que aquilo que foram dificuldades muito grandes no passado, hoje em dia, já sejam muito menores e que os índices de satisfação tenham sido crescentes também, como indicam as últimas avaliações que nós fazemos de satisfação junto dos membros no âmbito do sistema de gestão da qualidade. Portanto, não me parece que não haja uma preocupação muito grande com isto. Há uma preocupação muito grande e há muito trabalho feito na tentativa de permanentemente estarmos a melhorar os serviços. E isto é feito em conjunto com os próprios psicólogos. Fizemos, aliás, há uma iniciativa que foi o orçamento participativo, que teve a responsabilidade, por exemplo, de uma ação muito participada por psicólogos por todo o país, de audição dos mesmos. Portanto, esta questão do envolvimento dos psicólogos tem vindo a ser feita, achamos que deve ser muito maior e é isso que apresentamos
como transversal no nosso programa. Quanto à questão ainda das assembleias e daquilo que pode ou deve ser Assembleias de feito, representantes ou assembleias de psicólogos? Nós defendemos este modelo, o que defendemos é melhorias a este modelo. E defendemos coisas muito concretas como a criação de comissões permanentes na própria Assembleia de Representantes, para que haja uma discussão atempada de, por exemplo, um exemplo claro é do plano e orçamento e o outro do relatório de cotas. Isto é algo que nós já tentámos fazer de forma informal e foi feito, no fundo, junto dos membros da Assembleia de Representantes, previamente às Assembleias, de modo a que as Assembleias de Representantes ganhassem mais espaço ainda de discussão se houvesse um trabalho prévio com os próprios membros da Assembleia sobre estes documentos. Muito bem, estamos quase a chegar a uma hora desta nossa conversa aqui na Ordem dos Psicólogos. Os senhores já se apresentaram, já disseram qual era a vossa maior preocupação, já debateram algumas questões muito concretas que têm que ver com a proximidade entre os elementos da Ordem e também com a forma de organização da Ordem. Vamos então agora para a questão dos estágios, do acesso à profissão, porque me parece ser, do que vi dos vossos programas, uma preocupação comum a todas as três candidaturas. A presença, a obrigatoriedade da presença, e até há quem fale da negociação com o Estado, do psicólogo no Serviço Nacional de Saúde, em escolas, em centros de dia, lares de idosos. Esta questão de os poderes públicos, e obviamente neste país também se começa sempre muito primeiro pelos poderes públicos, não terem a percepção até da poupança, que de certa forma podia fazer acontecer a permanência ou a presença de um psicólogo para prevenir doenças e questões que se podem vir tornar depois muito mais caras ao erário público. Começo por Vítor Coelho, em relação a esta questão do acesso à profissão e da necessidade dos psicólogos estarem presentes no Serviço Nacional de Saúde, nas escolas, nos lares de idosos, nos centros de dia, etc. Eu irei começar por essa parte. Nós temos, obviamente, um conjunto muito alargado de medidas sobre o aumento da representatividade dos psicólogos na sociedade e nos vários sistemas. Sobre o Sistema Nacional de Saúde e sobre o Sistema de Educação, há coisas que provavelmente serão... Sistema que é serviço, não é? Desculpe. Sim. Ok. Não tem volta a ver. Isto toda a gente se engana. Tem toda a razão. Serviço Nacional de Saúde, toda a razão. Acho que provavelmente será consensual entre as várias listas que há muito trabalho a ser feito. A Ordem, até ao momento, tem adotado uma postura que não permite congregar a força dos psicólogos. É isso que primeiro temos de mudar. Ou seja, é necessário que os psicólogos, e a Ordem dos Psicólogos, se assuma como agente político dessa mudança e intervir junto à administração pública. Na educação, é muito difícil para o Ministério da Educação, isto é um exemplo simples, é muito difícil que a mesma instituição, o Ministério da Educação, diga que é necessário, obrigatório, 2.800 vagas, que é um número astronómico, mas depois negue, o mesmo Ministério da Educação negue que uma cobertura de psicólogos garanta pelo menos um psicólogo por 1.000 alunos, que haja dezenas de agrupamentos com Mas é possível um psicólogo por 1.000 alunos? Um psicólogo por 1.000 alunos é uma recomendação muito simpática. Em Portugal estamos em 1 por 1.600. Por exemplo, o setor, as escolas privadas, que podem optar pelo número de psicólogos, têm 1 por 700, por opção própria. Há um gap muito grande, por acaso, no Ministério da Educação, é mais flagrante porque é o próprio Ministério que insiste em formar tantas pessoas em psicologia, que é uma coisa, naturalmente, um pouco incongruente. Na saúde, nós acreditamos que não é possível continuar nesta lógica de que estamos perante um sistema que mais tarde ou mais cedo se vai autorregular. Não vai. É necessário desbloquear o acesso à carreira, é necessário integrar os psicólogos nos vários estabelecimentos de saúde e é necessário pensar no psicólogo enquanto agente de promoção da saúde mental. Portanto, com o alargamento das suas funções. Sobre os estágios, sobre os lares e centros de dia, tem havido, ao longo do tempo, um certo recuo na exigência do perfil, como aconteceu, por exemplo, nas residências assistidas, de que tipo de técnica é que precisamos nestas instituições, na lei. Até 2015, em alguns casos, é necessário um psicólogo. Agora repouso para o licenciado em Ciências Sociais e Humanas. Não é o mesmo tipo de perfil. Já aconteceu também... Pode ser... Nós defendemos que, concretamente, faz falta um psicólogo. Também o mesmo aconteceu na transição
na dura transição entre os centros de novas oportunidades e os centros de qualificação e ensino profissional, em que a figura Isso que agora se foi criou, revertido. parcialmente, se for ler a lei, vai descobrir que a lei utiliza a mesma figura. O que acontece é que os psicólogos, e agora não sou eu, não é a nossa lista, em nome de todos os psicólogos fazem o seu trabalho muito bem em média. Como fazem muito bem o seu trabalho em média, todos os sistemas que são abertos a vários profissionais, mais tarde ou mais cedo, os psicólogos acabam por ser reconhecidos como uma mais-valia. Foi assim com as unidades de inserção na vida ativa, foi assim com os GIPs, Unidades de Inserção Profissional, foi assim com os CNOS. E havendo vários profissionais e vários leques, os psicólogos... Nós, traduz lá isso. Peço desculpa. Centros de novas oportunidades. Sim. Sobre os estágios, e não quero alongar, há um conjunto de medidas que são cruciais. Primeiro, nós propomos uma descentralização efetiva, com delegações administrativas, onde existe maior distância à ordem dos psicólogos. Évora, Faro, Covilhã, Vila Real ou Bragança, Braga, que é pelo número de psicólogos. E na ideia terceira. Para quê? Criar espaço em que os psicólogos possam tratar diretamente os seus assuntos com a ordem, na proximidade e numa relação humana. Espaço em que os psicólogos possam usufruir de uma gama de serviços. Uma delas, por exemplo, as testotecas têm sido contestadas, não sei muito bem porquê, mas podemos discutir isso. E que sirva de dinamização para que os representantes dos psicólogos, que são eleitos por todo o país, há psicólogos, em todas as listas estão eleitos por todas as zonas do país. A nossa, fizemos um grande esforço para que assim fosse. Nas delegações regionais, na própria Assembleia. Sirva de base para que esses representantes contactem com os psicólogos. Fazer coisas como intervisão, utilizar aquele espaço que os psicólogos chamam-se. Nos estágios profissionais, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o IFP tem estágios para psicólogos. Já tínhamos a criação da ordem. O que não é aceitável é que hajam entradas, entre a articulação entre o que é o estágio do IFP na psicologia e o estágio da ordem. Mas isso só se resolve localmente, não centralmente com a ordem, mas na proximidade, com os vários sistemas, arranjando soluções para que não haja incompatibilidade. Na função pública e no Serviço Nacional de Saúde, é de demais importância que hajam estagiários no Serviço Nacional de Saúde a fazer estágios da ordem. Muito bem. Vítor Moita, da lista A, Psicologia Plural, também sobre esta questão dos estágios e da presença dos psicólogos e no Serviço Nacional de Saúde, nas escolas, etc. Eu começo pela última tranche, a última parte da pergunta, porque é mais fácil de responder. Todos estaremos de acordo, todas as listas, todos os programas, isso é comum, e é incontornável que a presença efetiva dos psicólogos nos diferentes serviços e na sociedade civil é incontornável o seu resultado. Será seguramente mais eficaz no bem-estar das populações, na maior felicidade. Nós somos um país, parece que estamos nos últimos lugares dos inquéritos sobre a felicidade, o sentimento de felicidade das populações, e em termos económico-financeiros a mesma coisa. A quantidade de investimento que se poderia orientar para o outro lado, em vez dos medicamentos e de coisas do género, é incontornável. Todos nós estamos de acordo com isso. Agora, eu vou-me centrar na primeira parte, que essa parece, não é para a nossa lista a maior preocupação a questão deste dos tema, estágios. que é a questão dos estágios. Todos estamos de acordo que será necessário, como noutros campos, que ao sair-se de uma escola com formação, se garanta que as pessoas têm um apoio, uma supervisão no início, digamos, da entrada na atividade profissional. Aquilo que é importante é que ela seja, e que a ordem tem uma palavra a dizer sobre isso. Os organismos têm, por lei, têm, e mais do que isso. Porque uma outra coisa que nós invocamos frequentemente é a lei, mas eu penso que se nós nos dedicarmos aos princípios éticos e à obrigação formal de natureza educativa e cultural de prestarmos um bom serviço, a lei é absolutamente secundária. Está ao serviço das pessoas e não as pessoas ao serviço da lei. Esta senha de vigiar, de punir, etc., não faz parte da nossa filosofia de atuação. E, portanto, não faz parte da nossa filosofia de atuação os constrangimentos que são colocados aos colegas que estão a querer iniciar a sua atividade profissional, constrangimentos esses
que, embora formalmente legítimos, não podem ser geridos da maneira que estão a ser. Nem do que diz respeito aos custos efetivos em monetários e muito menos em relação aos custos da formação, a energia pessoal e à qualidade dela. Nem formação, eu estou aqui a acrescentar à formação, que está associada diretamente aos estágios. Os estágios não são para treinar só as pessoas, são para lhes dar uma maior qualidade. Se nós pomos a exigência de que os estágios, para serem validados pela ordem, têm que ser remunerados, o que é importantíssimo, porque os estagiários fazem trabalho e as pessoas devem ser pagas pelo seu trabalho. Não basta pôr isso na lei, nem nos regulamentos. É preciso praticar. Exatamente. Muito bem. Que a ordem faça o impossível para obrigar a que seja assim. E isso não acontece. Francisco Miranda Rodrigues, lista C. Também sobre esta questão dos estágios e da presença dos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, escolas, etc. Pois, como foi dito, estamos todos de acordo que é preciso mais psicólogos. Pronto, então avance Portanto, já. avançando, o que Então nós avance para propomos aquele fazer. que não é... Nós temos 3 medidas de ação política que consideramos transversais e mais estratégicas e que vão no sentido de ajudar a catapultar e a potencializar o trabalho que já está a ser feito neste momento. Porque neste momento já existem acordos feitos em algumas áreas e outros a serem finalizados noutras, com vista, por exemplo, à contratação de profissionais para serviços públicos, mas também, isso tem vindo a ser anunciado até publicamente, mas também ao nível da criação de locais de estágio. O que nós queremos é não só garantir que este caminho vai ter continuidade, que estes compromissos vão para o terreno, mas também queremos dar muito mais força a isto. E para dar muito mais força a isto, há 3 ações, como dizia. Uma, o que nós pretendemos é, logo de início do mandato, se formos eleitos e logo a seguir à tomada de posse, pretendemos propor ao Governo um plano nacional de prevenção para a depressão. E queremos, apanhando aquilo que é o enquadramento da campanha da OMS Let's Talk e alinhado com aquilo que são os objetivos desta organização e fazemos-lo assumindo aquilo que é um papel de liderança e de centrar no próprio psicólogo a importância que tem para o combate, para a prevenção da depressão. Portanto, esta medida é importante do ponto de vista político, pretende mapear completamente aquilo que é o papel de vários profissionais, mas centrar no psicólogo a dimensão importante de prevenção que ele tem. Por outro lado, e de uma forma ainda mais abrangente, nós queremos criar uma agenda nacional para a prevenção e para o desenvolvimento das pessoas com vista à coesão social. A coesão social está no âmbito daquilo que são as preocupações do desenvolvimento económico. Achamos que se queremos colocar a psicologia num outro patamar relativamente à influência junto dos decisores, precisamos de a posicionar desse ponto de vista. A coesão social, quanto a nós, é fortemente influenciada por aquilo que se possa fazer no trabalho de prevenção e no trabalho sobre o desenvolvimento das pessoas, e o psicólogo é um profissional de referência nessa matéria. Muito bem. Agora, estamos mesmo já na fase final deste debate. São 3 perguntas para respostas rápidas. E eu deparei-me, e aqui agora é uma curiosidade minha, eu deparei-me com uma das mais recentes notícias sobre a vossa área profissional. Tem que ver com uma alteração ao Código Deontológico. E pelo que eu percebi é por causa da Autoridade da Concorrência, que entende que, em nome do mercado, os psicólogos possam captar clientes ou doentes assistidos por outros colegas. Ou seja, eu creio que no vosso código está uma norma que diz que um psicólogo não pode tentar captar um doente que está a ser assistido por outro colega, e a Autoridade da Concorrência vem dizer que não, senhora, que os senhores, em nome do mercado, têm que fazer isto. Eu queria saber a vossa opinião sobre isto. Começo pela lista C, Francisco Miranda Rodrigues. É lamentável que a Autoridade para a Concorrência tenha tido uma preocupação tão grande com esta matéria. Provavelmente... Mas os senhores vão, se for eleito, vai alterar o Código neste sentido? Ou é obrigado a isso? A decisão da alteração do Código já foi tomada pela Assembleia de Representantes. A alteração do Código já é um facto, devido precisamente a essa imposição da Autoridade da Concorrência. Isto é uma imposição?
Isso é uma imposição, se não for feito tem uma coima de um valor astronómico e que aliás abrange depois também os próprios Mas o senhor é contra. Sim, Vítor Coelho também é contra, pelo que percebo, pela Sim, linguagem Sim, gestual. até agora até vou repetir as palavras do meu colega, lamentável. E na prática merece muita preocupação. Porque, atenção, Eu também acho, por acaso, também merece estranhei. muita preocupação, porque não creio, e agora muito diretamente, isto é o tipo de medida que jamais deveria ter sido tomada, eu compreendo a legitimidade da Assembleia de Representantes, mas nós pensamos diferente. É o tipo de medida que primeiro carecia discussão entre os psicólogos, debate entre os psicólogos, porque esta questão da coima, e utilizar a coima como elemento a dizer não se pode fazer nada porque há uma coima, carece de um problema. É que a coima já tinha sido ameaçada com alguma antecedência. E era a altura de fazer o debate. Os psicólogos Pronto, muito bem, são já percebi. É profissionais. possível voltar atrás ou não? Se é possível voltar atrás, os psicólogos da ordem são agentes políticos. E como tal, se congregarmos a nossa força no sentido de Se for eleito, vai tentar voltar atrás? Sim. Muito bem. Vítor Moita, por favor, também sobre esta questão. Olha, a mesma coisa. Tem que ligar o... Lamentável, a mesma atitude, mas de concordância com os meus colegas, com mais uma pitadinha de sal. Diga. Que é assim, isto, se formalmente tem muito valor, na prática tem zero. Porque todos os psicólogos sabem os limites da sua atuação com lei ou sem lei. E o que está dito, o que é o consenso, é que nós não fazemos intervenção nenhuma junto de nem aceitamos, junto de um cliente ou de um potencial cliente que nos pede um serviço, sem avaliar as circunstâncias em que isso é feito. Ou seja, se eu estiver a ser seguido por outro colega, vocês dizem, desculpe lá, trata com o Não, ou entrando, eu não sei que desista do outro, não é? Há muitas formas de Certo. fazer isso, daí Bem. eu abreviar, Certo. porque isso não deve ser um problema Ok. para nós, exceto pelo facto de a entidade pública, o Estado, se ter metido onde não é chamada. Porque não é chamada por várias razões. Nós somos uma ordem, temos uma lei, e essa lei é outorgada não pelo Governo, mas pela Assembleia da República, e nós não podemos admitir este tipo de intermissões, nem do Estado, nem da situação agora, nem de outras que estão em curso. Mas esta lei é da Autoridade da Concorrência, nem sequer é do Governo. Pois, e ainda menos. Pois, Portanto, é uma entidade não sei se é muito muito bem. nós não podemos Mas estão, admitir já percebi este que estão tipo de acordo, todos não veem isto com muitos bons olhos. Eu, por acaso, confesso que esta E é notícia... reversível, isto é reversível. Confesso que esta notícia só a vi agora porque estive a trabalhar sobre este assunto. Mas até ali 2 vezes não, eu devo estar a perceber mal. Porque, agora outra coisa. Qual é que é a vossa relação com a pessoa com quem interagem na vossa profissão? É doente ou é cliente? Francisco Miranda Rodrigues. É cliente. É doente ou é cliente? Os meus Vítor são Coelho? crianças, são fofíssimos. Não, mas é doente ou é cliente? Peço desculpa, eu não aceito essa definição. Eu percebo a pergunta, mas eu trabalho no Com desenvolvimento crianças. de competências socioemocionais. Pronto. Com crianças com ou sem problemas ou déficits de competências socioemocionais. Eu tenho clientes, ou tive, quando fazia terapia familiar. Mas as crianças e adolescentes são crianças e adolescentes para quem eu tenho que promover competências no sentido de eu estar... Vitor Moita, ali está, é doente ou cliente ou criança? São claramente clientes, claramente, sem dúvida nenhuma, portanto não concordo com a posição do meu colega, e são clientes porque em qualquer interação há um contrato que se estabelece, ou pelo próprio, se é autónomo, ou por quem o tutela. E qualquer confusão a este respeito é extremamente grave. Muito bem. A Ordem esteve também nas bocas do mundo por causa de outro caso, de uma colega vossa que disse que ter um filho homossexual era a mesma coisa que ter um filho toxicodependente. A minha pergunta é se a decisão dependesse do vosso juízo, esta vossa colega poderia continuar a exercer. Vítor Moita, ali está. Olha, este caso, acho que é fogo fato, como se diz, é fogo Certo, mas foi aberto o inquérito, podia continuar a exercer ou não? Isso cabe ao nosso Eu sei que não lhe cabe a si. A minha pergunta é se dependesse de si, continuava ou não? Não depende de mim pronunciar sobre isso,
porque eu não sei as circunstâncias em que isso foi dito. Aquilo que vem a lume é muito escasso e mesmo que fosse alguma coisa de interessante, precisava de ser averiguado num lugar próprio. Faço-lhe então a pergunta de outra forma. Ser homossexual é uma doença? Claro que não é, não é por convenção, porque há coisas que são por convenção ou não, e está determinado pela Organização Mundial de Saúde e por todos os índices de diagnóstico que temos, que a homossexual não é uma doença. Muito bem, Vitor Coelho, a mesma pergunta. Se lhe coubesse assim a decisão. Eu ia exortar o meu colega, qualquer um dos meus colegas, a não responder. Eu, por uma razão muito simples. E que fique muito claro. A homossexualidade não tem qualquer ligação com patologia. A homossexualidade não é doença. Acho que isso toda a gente, ninguém vai questionar. Agora, porquê a questão do jurisdicional? O jurisdicional são os tribunais da ordem. Eu sei, mas... e certamente que os seus colegas também sabem. Sim, mas o que acontece é que quando alguém não acata a decisão do jurisdicional, pede recurso para um plenário. Sim. Esse plenário é feito por 3 membros do jurisdicional. Eu só queria saber, como candidato a bastonário, qual é que é a sua opinião se uma pessoa que exerce a psicologia desta forma deve continuar a exercer ou não? Posso acabar? Pode. É que o plenário é feito por 3 membros da direção, 3 membros do jurisdicional. Nós, quem for eleito, pode-se ver a si ou à sua equipa no plenário que julga uma pessoa. E eu estou de acordo. Nós não podemos comentar casos que estão entregues ao jurisdicional. Agora que fique claro, sobre a outra parte, não. Claro que ninguém vai defender que a homossexualidade é uma doença. Não sei, a sua colega defende, como é óbvio, não é? Francisco Miranda Rodrigues, por favor, sobre esta questão. Posso começar por fazer uma clarificação, só para não ficar uma coisa Sim, importante claro. no ar? É que, com a alteração de estatutos de outubro, O debate é vosso, não é de meu. outubro de 2015, esta questão do plenário do Conselho Jurisdicional deixou de existir. Portanto, isto já não existe assim, existe um Conselho Jurisdicional. Bom, a minha pergunta era, de Mas era facto, só porque podemos... se dependesse de si a decisão. Eu sei que não depende. Se dependesse de minha decisão, iria muito no sentido que, nem que fosse temporariamente, teria que haver alguma sanção. Agora, ao órgão competente, que é o Conselho Jurisdicional, de forma isenta e isenta particularmente relativamente ao crédito, é que deve julgar este e qualquer outro processo. Muito bem. Se Vítor Coelho, lista B, e levar a psicologia, uso uma pergunta da minha parte. Se não for eleito bastonário da Ordem dos Psicólogos, está disposto a colaborar com o bastonário que vier a ser eleito? Qualquer um deles. Naturalmente, acho que qualquer um de nós está disposto a colaborar com quem seja eleito. Muito bem. Francisco Miranda, é a mesma pergunta para todos. Também, se não for eleito, está disposto a colaborar com quem vier a ser eleito? Sim, não incondicionalmente, mas sim. Vítor Moita, lista A, também está disposto a colaborar com quem vier a ser eleito? Eu quase que me sentiria um político a responder isto. É assim, eu vou ser Esta eleito, pergunta é muito política, eu sei. eu vou ser eleito bastonário e serei o bastonário de todos os psicólogos. Isso então é uma maneira de não responder à minha pergunta. Não, claro que serei o bastonário. E se não for eleito? Pois, mas é que o meu pressuposto é o E contrário. se não for eleito, a mesma coisa. Não serei bastonário, mas serei um total colaborador, como aliás tenho Do bastonário que vier a ser eleito. Então, muito bem, qualquer um dos senhores Exatamente. colaboram uns com os outros, caso sejam eleitos há bons ou não colegas sejam. em todas as Muito listas, bem. um bom trabalho em todas Sim, as senhor. listas. Vamos então para uma pergunta de cada uma das listas. Eu não sei quem são as pessoas que fazem as perguntas. E peço que sejam perguntas e não considerações. Eu não sei, tem é que se identificar a pessoa, de que lista é que é, e a pergunta é igual para todos, foi isso que foi combinado. Isabel Trindade, Bem? e vou fazer a pergunta pela lista C, igual, portanto, para todos os candidatos. Gostaríamos de saber qual a medida que destacam, que querem destacar do vosso programa. E é só isto. Ótimo, excelente. Então, se é da lista C, vou deixar a lista C para o fim, não é? Lista A, se faz favor, pode responder. Qual a medida que destaca do seu programa? A medida que nós destacamos no nosso programa é a consolidação, portanto, é a reestruturação e consolidação da formação dos psicólogos, quer a formação inicial, quer a formação contínua. Portanto, é muito importante que uma profissão não tenha, que numa profissão não haja dúvidas acerca do empenhamento na qualificação dos psicólogos, inicialmente e de contínuo. E essa é uma medida que urge tomar
com grande rigor e com grande empenhamento. Muito bem. Vítor Coelho, lista B. Gostaria de destacar a criação de espaços administrativos, sedes de delegações administrativas que permitam à Ordem prestar serviços na proximidade, aproximar os psicólogos e, nesse âmbito, uma subárea que é a criação de testotecas. Uma medida na democratização do acesso às medidas de avaliação psicológica. Desculpe, eu vi várias vezes essa palavra testotecas. O que é uma testoteca? Uma testoteca é o que é para os estudantes uma biblioteca. É um conjunto de provas que ficam dentro, neste caso, das relações administrativas, passarão a ser 11, não é? Entre regionais e administrativos, em que os psicólogos podem buscar um teste de avaliação psicológica, um instrumento crucial no seu desempenho. É Só de que teste e não de testa. Exatamente. Ok, sim senhor, já percebi. Muito bem. Francisco Miranda Rodrigues, para responder à pergunta da sua lista. Qual é a medida que destaca do seu programa? Destacamos uma medida que surgiu precisamente da consulta aos psicólogos e que diz respeito ao autocuidado. Ao quê? Ao autocuidado dos profissionais, ou seja, o trabalho sobre a prevenção de riscos psicossociais na profissão, a criação de linhas de orientação que ajudem os psicólogos a prevenir estas situações e a criação de uma rede de contactos de referência que permita que, em caso de situações limite, os psicólogos possam requerer uma ajuda entre os colegas, fazendo daquilo que é o nosso maior valor, que é precisamente, são os psicólogos e as psicólogas, fazer disso o recurso para os colegas nestas situações de dificuldade. Muito bem. Agora vamos ter a pergunta da lista A. Essa ordem é vossa, não é? Essa ordem é vossa, enfim. Então, eu chamo-me Sofia Calheiros, sou da lista A e gostava de saber como é que vem o grupo de trabalho nomeado pelo Secretário de Estado para definir o papel do psicólogo no serviço de saúde. Muito bem. A lista A agora responde no fim. Começa a lista C. Vemos como mais um passo de um conjunto de medidas que temos vindo a negociar com o Governo relativamente àquilo que são aspectos que os psicólogos e as psicólogas trabalham, particularmente na área da saúde e no Serviço Nacional de Saúde, como sendo essenciais. Este grupo de trabalho é uma das medidas, seguiram-se outras que foram anunciadas mais ou menos na mesma altura, como a questão do desbloqueio das carreiras ou dos estágios do Serviço Nacional de Saúde, ou ainda da contratação dos 55 psicólogos para o SNS, mas juntando a isso, tinha havido um despacho anterior para a criação de um grupo de trabalho. O grupo de trabalho vem no seguimento daquilo que nós pretendemos, que é a criação de serviços autónomos de psicologia por todo o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que nós saudamos é a criação deste grupo de trabalho, embora não concordemos, e já tínhamos demonstrado isso de forma clara e incisiva, com a constituição do mesmo grupo de trabalho. E, aliás, ainda nem sequer nomeámos o nosso representante, apesar de já ter passado o prazo para isso, porque, enquanto não tiver esclarecido esta situação, achamos que não haverá todas as condições para o fazer. Portanto, da nossa parte, achamos que foram conseguidas várias conquistas muito importantes, realizadas há algum tempo, e esta foi uma delas. A criação do grupo de trabalho é importante e ainda queria frisar mais uma coisa. É uma criação do grupo de trabalho que tem uma particularidade. O que está acordado com o Ministério da Saúde, e isso continua em cima da mesa, desta forma, é que a Ordem procurar aquilo que será o modelo para os serviços autónomos de psicologia ao Ministério, e será essa proposta que irá ao grupo de trabalho para recomendações. Muito bem. Vítor Coelho, lista B. nós encaramos como uma oportunidade para um trabalho que já está bastante atrasado, no sentido de consolidar a presença dos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Achamos que, como oportunidade, é uma hipótese para a Ordem agregar, efetivamente, o contributo dos psicólogos e ser um representante efetivo. Mas, para isto, temos de pensar em duas coisas. Número 1, tem havido sucessivos anúncios de alargamentos e de oportunidades de colocação de psicólogos e não temos tido capacidade negocial de forçar estes serem efetivos. Número 2, os psicólogos exercem de acordo com uma autonomia técnico-científica. Essa autonomia técnico-científica deve também ser considerada na definição do que é o seu modelo de integração dos serviços. E, portanto, é um grupo de trabalho que é como tudo se diz, é um jogo que se vai jogando, será uma oportunidade bastante interessante. Os psicólogos têm de ter uma oportunidade de participar dentro da sua autonomia técnico-científica e a Ordem tem de fazer um papel agregador de ouvir os psicólogos e criar soluções que mais beneficiem os que já estão a exercer e oportunidades para aqueles que deviam estar a exercer, mas neste momento ainda não estão.
Agora é Vítor Moita a responder à pergunta da sua lista. Então é assim. Portanto, já sabia qual é que era a pergunta, já bem preparado. Não, por acaso não sabia. Não? E também o Francisco também não sabia, há bocadinho da C sabia. Eu, por acaso, eu não sabia. Mas foi por uma questão de oportunidade. Não de Certo, oportunismo. vá, adiante. De oportunidade e não de oportunismo. Eu queria fazer duas ou três observações. A primeira é constatar, verificar a insistência da lista C na pessoa do seu candidato a bastonário, o Dr. Francisco, de que tem o hábito de utilizar determinadas situações. Peço desculpa, a pergunta é como vê o grupo de trabalho. Portanto, o grupo de trabalho tem a ver com sim. isso. É que o nosso colega Francisco diz que isso foi o resultado de um trabalho da Ordem, quando isso foi uma iniciativa pura e simples do Governo que convidou todos os bastonários das ordens envolvidas na prática da saúde para constituírem um grupo. Isto não tem nada a ver com qualquer trabalho que, ainda por cima, se existe, nós não conhecemos. Eu não o conheço. Seria muito interessante ter esse trabalho posto em público para que nós o conhecêssemos. Por outro lado, eu queria dizer, e aqui frisar a posição do nosso colega da lista B, o Dr. Vítor Coelho, que é assim, não faz sentido que um grupo de trabalho destes nasce torto porque é encabeçado por alguém que não é psicólogo. Nós não temos nada contra os médicos e nada contra os médicos psiquiatras, mas é uma questão de princípio. Nós somos uma ordem, como os médicos são uma ordem, como os biólogos são uma ordem. Compete, se o Governo, ou neste caso o Governo, quer os contributos dos psicólogos para resolver, ou melhor administrar, um serviço público, ele deve dirigir-se única e exclusivamente, no primeiro momento, à ordem que representa essa profissão. Depois se vai legislar da maneira A, B ou C, isso é uma questão que não nos diz respeito. Sim, senhor. Agora a pergunta, finalmente, da lista B. Muito boa tarde. Portanto, nós gostaríamos de saber... Já diga o seu nome. Neuza Isabel Trindade, Sofia Calheiros. É muito engraçado, quer dizer, aqui estão homens, mas as perguntas são feitas por mulheres. Até eu sou mulher. Diga o seu nome. Neuza Patuleia. Neuza Patuleia, sim. Nós gostaríamos de saber que medidas concretas é que as várias listas propõem para aumentar o sentimento de identidade e de orgulho dos psicólogos na sua ordem. Acabou aqui e a pergunta é para si, portanto vai ser o último a responder, portanto começo pelo Francisco, isto às vezes não é fácil, começo pelo Francisco Miranda Rodrigues para esta pergunta da lista B. Bem, eu vou aproveitar Para esclarecer, sim. Não vou não. Ah, não? Não, vou responder ok. à pergunta, só que vou Certo. aproveitar para sublinhar aquilo que tinha começado por dizer no início. Aquilo que nós prevemos no nosso programa, e está lá muito explicadinho, é que nós queremos estar mesmo muito próximo dos psicólogos nos locais de trabalho onde eles desenvolvem a sua atividade. E achamos que isso é essencial para a construção de uma maior identidade dos profissionais. E isso deve-se a este racional. Nós precisamos de uma ordem com profissionais que mais coesos lhe deem mais força. Essa identidade necessária para essa coesão constrói-se com proximidade e isso é o ponto prévio para que tudo o resto seja possível ao nível da construção de identidade. Mas destacaria uma medida que, para além de outras que nós temos no programa, é uma medida que assenta muito naquilo que nós somos enquanto profissionais, que é a medida que nós iremos propor de plano de humanização para os hospitais. E onde queremos que os psicólogos assumam o papel central. Um papel que tem que ver com a humanização dos serviços, um papel que tem que ver com, para já, também o mapeamento das práticas ao nível da humanização existentes, é o primeiro passo, mas um papel que pretende desenvolver em todos os profissionais que trabalham na área da saúde uma muito maior consciência para as questões relacionadas com as relações humanas, onde nós somos, sem dúvida nenhuma, os profissionais centrais e que podemos desenvolver, formar
apoiar e suportar todas as medidas a este propósito. E, portanto, destacaria precisamente essa medida para aquilo que é o crescimento de uma identidade. Isso é muito nosso, e precisamos de agarrar essa oportunidade também que nos é dada agora, em que se começa a falar, e há muitos eventos, relativamente à questão da humanização dos serviços de saúde. Muito bem. Vítor Moita, também esta questão das medidas concretas para a identidade e orgulho da profissão e do psicólogo. Mais uma vez, há um ditado popular que diz: cantas muito, mas não me animas. Ou muito bem, mas não me animas. Que é uma matriz que tem estado presente na lista que é da continuidade. E, portanto, é assim, não me parece que uma medida que abrange apenas... Identificar a lista da continuidade, é só para não estarmos... Eu tenho uma ideia, mas é só para concretizar. A lista assumida publicamente como da continuidade do Sr. Bastonário é a lista C. Okay. E será da continuidade também com a lista B, liderada por Vítor Coelho, porque não pode ignorar que esteve durante estes 6 anos, e ao que parece, antes, os 14 anos, declarado por ele, sempre ligado a este projeto. Portanto, ambas serão da continuidade, umas mais, outras menos, mas serão, com certeza. E portanto, é assim, a lista A, obviamente, tem todo o interesse em recuperar tudo o que de bem feito tem sido feito na Ordem. Mal seria de nós, que ao fim destes anos todos, com as pessoas que nós temos à frente, não resultasse alguma coisa de boa, mas queremos... Mas a pergunta é sobre a identidade e orgulho. Pronto, é que a identidade e o orgulho faz-se com substância, não é com embrulho, não é com invólucro, não é com a imagem. A imagem é importante, mas uma imagem sem nada lá dentro não serve. Ditar números constantes, números estatísticos, etc., sem nos dizerem onde é que esses números foram encontrados e, sobretudo, o que é que eles significam, o que é que eles têm de lá por dentro, não chega. Não basta dizer que eu vou fazer, eu fiz, etc. Quando eu digo eu fiz, ou nós fizemos, é preciso avaliar. Eu já disse isto várias vezes. Quando eu digo eu vou fazer, ficamos no domínio das expectativas e do sonho. O sonho é muito bonito. Não podemos deixar de sonhar. Mas não podemos deixar de ter presente que a eficácia e o controle dos resultados não faz parte do sonho. Faz parte da realidade. Aquilo que nós pretendemos fazer para dar maior identidade aos psicólogos é fazer com que a atividade da Ordem corresponda, a sua moeda, o valor facial da moeda, corresponda ao seu conteúdo. Isto é, que os psicólogos sintam que a Ordem é importante para eles como? No retorno efetivo, por exemplo, financeiro, daquilo que pagam, o retorno em benefício de facto, a melhores condições de trabalho, melhor formação, melhor condições de vida. Isso está por fazer. Eu não vou aqui, porque não foi feita a pergunta, de dizer quais são os resultados em relação a isto. Nós somos, dizem as más línguas ou as boas, que somos uma ordem rica. Eu não sei se seremos uma rica ordem. João Coelho, para responder à pergunta da sua lista, que imagino que já está preparada. Bom, efetivamente sim, mas para clarificar, não vou clarificar, vou responder. Na prática existem um conjunto de medidas que temos para que as pessoas se aproximem da Ordem, mas o grande ênfase que temos, nós queremos reconverter a relação que as pessoas têm com a Ordem. E reconverter é deixar de ser uma Ordem com uma face mecânica e passar a ser uma Ordem com uma face humana, em que as pessoas tratem na proximidade com os seus representantes. Para fazer isto, já mencionámos um bocadinho que queremos pôr as delegações administrativas para as pessoas terem um contacto. Queremos que as pessoas possam ter acesso direto aos seus representantes. Tratar de acesso direto ao bastonário, com marcações pelas pessoas. Tardes de acesso mensais aos representantes. As atas as próprias discussões da Assembleia de Representantes serem transmitidas às pessoas e discutidas com elas. Tudo isto são ideias. As testotecas são mais uma das ideias. E agora vou voltar atrás. Sim. É para que os profissionais não estejam confrontados com a dura escolha de ou não terem dinheiro para utilizar a prova que acham mais adequada,
mais funcional para aquela situação, tenham que recorrer à segunda ou à terceira porque não têm um meio financeiro ou porque não compensa investimento. Ou então, em alternativa, piratear. O que é ilegal e não pode ser feito à luz do Código Deontológico. É preciso que a Ordem faça um conjunto de iniciativas em que seja o garante que os psicólogos têm a sua autonomia técnica e científica, o façam na proximidade, ou seja, em conjunto com os psicólogos, e a Ordem na proximidade significa próximo do sítio onde as pessoas exercem, próximo de onde trabalham, poder recorrer a ela, e depois que haja uma transparência absoluta no que a Ordem faz. Nós de certeza que tomamos decisões que os psicólogos merecem saber e devem ser capazes de questionar. Não só questionar diretamente, mas questionar em grupo, se quiserem, organizar-se em grupo, questionar a Ordem. Muito diretamente, estamos com listas a concorrer a todos os órgãos. Para quê? Ou seja, porque é que no futuro não podemos ter mais listas a concorrer individualmente aos órgãos, de forma a que toda a gente possa sentir que pode fazer parte da construção democrática, do processo da Ordem. E, adicionalmente, isto fica muito claro. Nós precisamos de contribuir de uma forma mais efetiva para a sociedade. Temos uma ou duas medidas, que nos orgulhamos muito, que são construídas em conjunto com outros agentes da sociedade, nos quais destacamos a promoção do provedor da criança, que naturalmente não é uma coisa que só a Ordem dos Psicólogos vai fazer, mas que é uma medida que estávamos a colaborar, e a promoção dos gabinetes de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. São medidas no social que acreditamos que irão reforçar a relevância social da Ordem dos Psicólogos. Muito bem. E agora, tal como está combinado, esta nota final e a ordem é a inversa da primeira. E, portanto, a nota final, por onde quiserem pegar, começo pela lista C, Francisco Miranda Rodrigues. A minha nota final é de agradecimento. Foi um processo longo, até aqui, de construção conjunta daquilo que é a nossa proposta para os próximos 4 anos da Ordem dos Psicólogos. Envolvemos alguns milhares de psicólogos nestes contributos e foram tantos quilómetros e tantos momentos pelo país, o conhecimento de tantos serviços que de uma forma agora muito concentrada foi possível acrescentar àquilo que já tinham sido outras visitas feitas nos últimos, particularmente no último ano e meio, que era impossível termos chegado a uma proposta como aquela que aqui temos se não tivesse sido com esse forte contributo, que aliás é algo que está presente no nosso programa para o futuro. É estarmos com esta forte convicção e com este compromisso muito grande que seremos capazes de, dando uma nova força com esta proximidade, criando cada vez mais atividades em rede, colocando os psicólogos a trabalhar cada vez mais em conjunto e cada vez mais próximos da sua ordem, construirmos uma profissão que será certamente muito diferente para melhor daqui a 4 anos, fruto também da experiência que pudemos acumular até aqui, mas certamente daquele espírito que temos mostrado sempre de reconhecimento daquilo que tem que ser melhorado e de continuarmos sempre numa procura muito ambiciosa daquilo que é o melhor para os psicólogos e para as psicólogas, sempre muito abertos ao diálogo e à construção em conjunto. E, portanto, o que eu gostaria muito era de poder não só contar com estes psicólogos e psicólogas por todo o país que contribuíram para mobilizar os psicólogos para a lista C, mas também vir, uma vez eleito bastonário da Ordem dos Psicólogos, contar com todos os psicólogos na construção de uma ordem muito mais forte. É isso. Obrigado. Bem, Vítor Coelho, da lista B, também uma nota final. Uma nota final, a nossa nota final é de esperança. Nós queremos dotar os psicólogos de esperança. Nós queremos garantir que este cenário de desânimo aprendido, que é a afirmação no mundo profissional, pode ser revertido. Nós queremos dar esperança de que Portugal, de que os psicólogos possam orgulhar da sua ordem, uma ordem construída na proximidade, uma ordem que os psicólogos têm contacto, que não é difícil perceber como funciona e que eles são envolvidos nos mecanismos como funciona, e uma ordem que cubra os seus profissionais de orgulho. Também será uma palavra de esperança para todos os psicólogos que têm dificuldades neste momento em cumprir com as suas obrigações financeiras perante a ordem. Daí a nossa proposta
de reduzir as cotas em 36 euros anuais, 12 para 9, em grande parte para reduzir esta sangria de psicólogos que sai da ordem porque não consegue, entre outras coisas, sobreviver no mercado de trabalho que é muito competitivo e não sente o retorno e o apoio da sua ordem. E, finalmente, é uma palavra de esperança relativamente à afirmação dos psicólogos na sociedade. Portugal precisa do trabalho dos psicólogos. Os vários sistemas precisam que os psicólogos sejam ativos, contribuam com soluções. E o sistema que nós queremos criar, uma ordem de face humana, uma ordem que as pessoas estão envolvidas, garante isso. Garante que vai haver espaço para que os psicólogos possam divulgar, aparecer na sociedade com soluções que a nossa sociedade, o nosso país precisa. Muito bem. Finalmente, Vítor Moita, da lista A, uma nota final. Portanto, a nota final que eu deixo aqui, para além do agradecimento aos colegas e a oportunidade excelente de refletirmos, que eu acho que devia ser a prática do dia-a-dia da ordem, não digo todos os dias um debate destes, mas assim, uma vez... Não fazemos mais nada. Não fazemos mais nada. Mas a instalação do debate é muito importante. E isso será seguramente aquilo que nós vamos propor na ordem, que é uma mudança, é a renovação. A renovação implica avaliar o que está feito e bem feito e que deve continuar e acrescentar aquilo que está por fazer e está há muito tempo por fazer, tarda em ser feito. E, portanto, nós temos que mudar uma atitude, a atitude que temos. Não vou agora aqui descrever como nós a caracterizamos, seria de mau tom da minha parte, mas uma nova cultura, uma nova filosofia subjacente à governação da ordem, que terá seguramente como resultado, eu não tenho dúvidas, uma maior qualificação dos psicólogos, uma maior consistência da imagem dos psicólogos e, seguramente, uma melhoria substancial da imagem que os psicólogos têm perante a sociedade. Seguramente que este apelo é o apelo feito aos colegas que aqui estão, aos 4.000 que já votaram, eu espero que não desistam, há uns anos atrás, não desistam, e é um apelo feito aos 16.000 que estão ativos e que estão inscritos, pagam as cotas, aos cerca de 12% que viram a sua cédula profissional, 12%, 500 e poucos, vêm das estatísticas, que têm suspensa a sua cédula, nós não sabemos porquê, eu não sei, não sabemos, era interessante saber, e aos, segundo as estatísticas do nosso colega Dr. Vítor Coelho, a quem eu agradeço a informação, que seríamos 30.000 à volta, 31.000 psicólogos no país, portanto, só nos faltam mais uns 10.000 para virem para cá. Não sou nada desfavorável a que existam pessoas licenciadas e formadas em psicologia que não exerçam a psicologia. A formação em psicologia é de um largo espectro, é muito importante que quem decide isso trabalhe na sua expectativa para aquilo que se formou e se treine e se qualifique e serão seguramente um bom elemento para a sociedade ser melhor e mais feliz, mas faltam os outros 10.000 que têm um papel importantíssimo porque são uma mais-valia para a sociedade e para nós todos. Francisco Miranda Rodrigues, Vítor Coelho, Vítor Moita, os três candidatos a bastonário da Ordem dos Psicólogos. Espero que este debate tenha sido esclarecedor. Desejo a todos bom resto de campanha. Espero que as eleições daqui por 10 dias sejam mais participadas do que foram as outras, creio que é o desejo também de todos, e que a Ordem dos Psicólogos tenha a presença que merece na sociedade portuguesa. Muito obrigada, boa campanha e depois boa eleição para quem for. Parabéns já antecipados. Muito obrigado.